Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Maurício, do Colégio Renascer de Filosofia, do 8º ano. E hoje quero fazer com vocês aqui um caminho de revisão. Iremos rever alguns conceitos, algumas ideias. De maneira específica, iremos refletir acerca da origem da filosofia e da importância dos pré-socráticos. Beleza? Mas antes disso, eu quero ratificar o compromisso que o Colégio Renascer tem com a educação de qualidade. Uma educação que tem o poder de transformar a vida das pessoas. E pensando nisso, neste mês de maio, nós iremos desenvolver de maneira conjunta atividades remotas, pensando principalmente na sua saúde e na saúde da sua família. Vamos à aula de hoje? Deixa eu só aqui abrir o slide rapidinho. Só um minutinho. Vamos nós. Tema geral da aula: filosofia, a contribuição dos filósofos à natureza. De início, nós temos que fazer frente e entender o contexto histórico que foi propenso a nascer a filosofia. Primeiramente, a mitologia grega. A mitologia era a primeira explicação e única até a filosofia que os gregos tinham de entender a natureza, a vida humana e o seu funcionamento. Por isso que, por exemplo, Poseidon, Hera, Afrodite, Atena, Zeus são figuras, dentre outros deuses, de grande importância neste período. Por quê, professor? Porque tudo o que os seres humanos, o que os gregos não conseguiam compreender e interpretar enquanto fenômenos naturais, questões sociais, questões da vida, do âmbito mais simples aos mais complexos, eles atribuíam aos deuses as divindades. Nessa perspectiva, a mitologia tem que ser entendida no âmbito de dualidade. Por quê, professor? Porque, por um lado, a mitologia é a primeira forma de conhecimento que os gregos tiveram acesso. E existe aí sim uma validade, uma certa importância. No entanto, a mesma mitologia ela é uma forma de conhecimento limitado, ilusório, fantasioso, que não faz frente e muito menos descreve a realidade e a verdade dos fatos. Beleza? Nesse sentido, nós aqui vamos agora conceituar, definir de maneira muito básica o que é mitologia. É o conjunto dos mitos de um povo específico. Mas, professor, o que é então mito? Mito é entendido como uma narrativa simbólica que não traduz a realidade em si. Seus fundamentos podem ser descritos a partir da condição histórica, étnica e cultural de um povo específico. Então eu posso aqui, de antemão, caracterizar o mito como algo simbólico, irreal, fantasioso, uma explicação, uma forma de conhecimento que não faz frente à realidade, que não traduz a verdade. Por isso que o mito é um conhecimento insuficiente, tá certo? É um conhecimento que não consegue descrever, que não consegue apresentar conceitos verdadeiros. E é por esse motivo que vai nascer a filosofia. Mas, professor, o que é que motivou nascer a filosofia? Primeiro, a insuficiência das explicações mitológicas. Por segundo, o desejo intrínseco que o ser humano, que o homem tinha em entender a realidade de maneira mais clara, mais verdadeira, mais essencial. E daí a inquietação, os anseios, as dúvidas, os questionamentos fizeram com que o homem rompesse com o conhecimento mitológico e construísse um conhecimento fundamentado na razão, na lógica e na observação da natureza. Por isso que vai nascer a filosofia. E nesse sentido, os primeiros filósofos são chamados de pré-socráticos. E antes de falarmos sobre os pré-socráticos, eu quero aqui apresentar, justamente colocar a filosofia dentro do aspecto histórico e dizer que não existe uma data específica, não existe, na verdade, divergência do momento exato que nasceu a filosofia. Mas, de forma aproximada, mais ou menos aí no século VI a.C.,
na Grécia Antiga vai nascer este conhecimento. E, inclusive, Tales de Mileto será o primeiro grande filósofo. Outra questão importante que eu quero aqui para vocês apresentar é justamente falar um pouquinho sobre a definição etimológica de filosofia. Professor, definição etimológica? O que é isso, cara? Então, a etimologia, caro aluno, cara aluna, nada mais é do que uma ciência, uma forma de conhecimento, cuja centralidade é justamente entender a origem da palavra e o seu significado básico. Por isso que, quando nós fazemos a análise etimológica de filosofia, compreendemos que esta palavra é de origem grega. Por quê? Porque esta nasceu na Grécia. E depois, a palavra é formada por dois radicais. Primeiro, filia, que significa amizade, amor, e sofia, que significa sabedoria. Por isso que a gente pode falar com clareza que a definição etimológica de filosofia faz frente a entender o amor à sabedoria. Tranquilo? E agora, falaremos dos pré-socráticos. De princípio, temos que lembrar que os pré-socráticos fazem parte da chamada filosofia antiga. Pessoal, como assim, cara? A filosofia antiga ela tem dois grandes e importantes momentos. O primeiro é chamado de pré-socrático e o segundo é chamado de período clássico. Hoje nós iremos analisar o período pré-socrático, beleza? E aqui, de antemão, eu já tenho uma imagem de três pensadores de grande importância desse momento. Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. E nessa perspectiva, eu quero aqui que nós compreendamos que os pré-socráticos, eles buscaram justamente um elemento na natureza que pudesse justificar a origem de todas as coisas. Daí, nós temos uma filosofia unitarista. Professor, não entendi, cara. Cara aluno, cara aluna, a ideia central do pensamento pré-socrático traduz-se como os filósofos da natureza, eles buscaram, a partir da observação da natureza, um elemento que pudesse dizer: este é o princípio, é arqué. Deste elemento, tudo passou a existir, tudo passou a ser. Tranquilo? E aqui, para melhor compreensão, eu vou já antecipar um pouco da filosofia de Tales, de Anaximandro e Anaximenes. O Tales de Mileto dizia que o elemento que arqué, que deu origem a tudo que nós conhecemos, é a água, porque a água é fonte de vida. Tudo necessita da água. Sem a água, nada pode existir. Anaximandro, por sua vez, dissera que, na verdade, é o apeiron, é a massa infinita, é o indeterminado, o infinito, esta massa que possibilitou nascer e existir todo o cosmo, tudo que nós conhecemos. E, por final, o Anaximenes disse que, olha Tales, olha Anaximandro, na verdade, o elemento crucial para tudo existir é o ar, porque sem o ar nada pode ser, nada pode existir. Aí surge a pergunta pertinente: professor, mas qual que está certo? Qual que é então aí a tese mais verdadeira? Qual que é a importância dos pré-socráticos? Aqui, pessoal, a gente não vai estar analisando, não vamos estar aqui fazendo um juízo moral, um juízo de verdade sobre a teoria. Temos que compreender que os pré-socráticos, eles contribuíram com grande relevância porque foram os primeiros a romperem com a explicação limitada da mitologia. Então, nesse momento, os pré-socráticos construíram, elaboraram um conhecimento chamado de filosofia que tinha como fundamento a razão e a observação da natureza, para a partir daí o homem começar a responder às questões da origem do universo e do funcionamento de toda a vida. Tranquilo? E eu concluo, como foi prometido, falando um pouquinho sobre o filósofo, sobre o papel do filósofo
no mundo atual. Professor, será que tem alguma relevância estudar filosofia, ser filósofo hoje em dia? Sendo que a filosofia nasceu há tanto tempo atrás, no século VI a.C., qual que é a importância disso tudo? Caros alunos, parece-nos que cada vez mais é ratificado a importância do filósofo no tempo presente. Por quê? Porque o filósofo ele é o amigo, ele é o amante do conhecimento, é alguém que busca compreender o mundo à sua volta, bem como o seu universo interior. É um ser que questiona, que duvida, que reflete de maneira continuada e, além disso, também é uma pessoa que busca vivenciar a cada dia a ética. Daí eu quero fazer uma reflexão alinhando ao tempo de agora, a este momento da questão do coronavírus. E eu pergunto, qual que seria uma ação filosófica? Qual seria uma atitude filosófica frente a esse problema? Será que nós temos que dar validade a fake news, a informações desacertadas, a informações que não são coerentes? Ou nós devemos ter uma atitude filosófica de seguir justamente a orientação da OMS e dos órgãos de saúde? Nesse momento, o filósofo, a nossa atitude filosófica pode justamente nos dizer o que é o melhor a ser feito. Tranquilo? E eu quero concluir esta aula falando um pouquinho sobre a importância do filosofar. E eu quero aqui citar o grande René Descartes para que possamos entender esta importância. Descartes diz: viver sem filosofia é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Viver sem filosofar é justamente você não refletir, você não querer desvelar a verdade e entender qual é a atitude a ser feita, qual é o bem a ser construído, o que eu tenho que fazer, qual é a minha parte, qual é o meu papel neste momento de tanta dificuldade frente ao coronavírus. Então, justamente, o filosofar irá nos levar a um caminho de fazer o certo, de acertar na escolha. Tranquilo? E eu quero que você possa em casa refletir em cima das perguntas. Para você, qual é a importância da filosofia nos tempos atuais? E será que é relevante me posicionar na vida valorizando as características do ser filósofo? Beleza? Pense aí, tá ok? Até a próxima aula. Forte abraço. Valeu!